Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para turno 9º ano. Na aula de hoje, nós vamos começar um novo capítulo, chamado A Bipolaridade, a Nova Ordem Mundial, que basicamente discute o que foi a Guerra Fria, né? Aquele período de confronto ideológico, cultural, militar, armamentista, tecnológico entre Estados Unidos e União Soviética, né? As duas maiores superpotências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial e que se estendeu até 1991. Então, essa nova ordem mundial surge disso, né? Dessa disputa de ideologias entre Estados Unidos com seu modelo capitalista e União Soviética com o modelo socialista, vai criar no mundo, né, uma disputa entre essas duas potências para provar qual modelo econômico deveria ser o melhor. E aí surge a bipolaridade, que são as duas potências, né, disputando a hegemonia dentro do cenário mundial. A guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas no período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. Então a gente pode entender que a Guerra Fria realmente existiu e sim foi uma batalha entre a União Soviética e Estados Unidos. Por quê? Porque havia essa vontade de disputa, de rixa, de rivalidade entre as duas potências, de uma querer provar que era maior que a outra. E sim, houve momentos de tensão que quase estouraram em uma guerra. Talvez não estouraram porque o mundo já tinha passado por duas guerras mundiais e a terceira guerra naquele momento não seria algo vantajoso para nenhum dos lados. Gerações inteiras se criaram à sombra das batalhas nucleares globais que acreditavam-se firmemente podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Né? A gente sabe como terminou a Segunda Guerra Mundial com as duas bombas atômicas e as gerações seguintes então tinham realmente esse medo, esse temor, né? Durante a segunda metade do século XX, né? A Guerra Fria se estende de 1945 a 1991, então durante todo esse período a gente pode se entender que as gerações que viveram nesse período realmente tinham esse medo de uma terceira guerra mundial eclodir, e nessa terceira guerra mundial agora ela seria uma guerra nuclear, o que poderia realmente devastar o planeta Terra. Estados Unidos versus União Soviética, as ideologias e os planos políticos. A primeira metade do século XX foi marcada por diversas crises, né, e pelas guerras. Então a gente agora está começando no livro de vocês de história, né, finalmente a segunda metade do século XX. Quando a gente chega na Segunda Guerra Mundial, quando a gente chega na Guerra Fria, a gente finalmente chega na segunda metade do século XX. Né? A gente passou para a primeira metade, estudamos tudo que tinha para estudar para a primeira metade, e agora vamos para a segunda metade do século XX. Com o final da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez a Europa estava numa crise financeira. Né? A Europa tinha sido quase toda destruída, em Inglaterra, a França, a Espanha, a Alemanha nem se fala, a Polônia. Então a Rússia foi bastante devastada durante a guerra, então a Europa inteira realmente estava bastante fragilizada e com uma grave crise financeira no pós-guerra. A diferença em relação à Primeira Guerra Mundial é que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saíram fortalecidos, né? Diferente da Primeira Guerra, onde só os Estados Unidos saíram fortalecidos, agora também saiu fortalecida a União Soviética. Né? A gente vai entender como foi esse fortalecimento da União Soviética e dos Estados Unidos no pós-guerra futuramente. Com isso, então, surge essa disputa de poder entre a União Soviética e os Estados Unidos. E dessa disputa, né, vai surgir várias referências, principalmente em cinema, histórias de quadrinhos, como esse caso aqui, né, desses dois personagens, que retratam essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né, não só no campo ideológico, no campo científico, tecnológico, armamentista, mas também no campo cultural, né, com as histórias, com os filmes, com as séries. Isso tudo era representado
né, mostrando essa disputa que havia entre as duas potências. Bom, a força da União Soviética e dos Estados Unidos, bem como suas intenções de dividirem o mundo em áreas de influência, né, fez com que o mundo se dividisse em dois blocos, um capitalista e um socialista. Né? Lembrando que os Estados Unidos, depois da guerra, ele consegue ascender como uma potência, já que não foi atacado em seu território. Né? O único ataque que existiu aos Estados Unidos foi o ataque de Pearl Harbor, que era uma base naval próxima ao litoral. Né? Então os Estados Unidos jamais foi atacado em território, diferente dos países da Europa. E a União Soviética, depois da guerra, ela também se sai vantajosa, né? Sai vitoriosa, já que ela consegue anexar vários territórios próximos a ela, né? Que foram invadidos pelo Hitler, pela Alemanha, e aí ela consegue anexar esses territórios, né? Tornando eles anexos à União Soviética. Portanto, o modelo centralizador intervencionista do socialismo não era aprovado pelos americanos e a exploração e o imperialismo do capitalismo não era aceito pelos soviéticos. Então é realmente um modelo econômico que eles não aceitavam um do outro. Então, se um socialista dizia que não enxergava no capitalismo uma coisa positiva, a mesma coisa ao contrário. Um capitalista jamais iria encontrar no socialismo alguma coisa benéfica. Então, essa disputa entre os dois modelos existia, né, pelas áreas de influência. Quando eles conseguiam tornar um país na África, vamos dizer assim, um país na Ásia, socialista ou capitalista, era uma vitória para eles. Então, quanto mais países aliados à União Soviética teria, era uma vitória para ela. Quanto mais países aliados os Estados Unidos tinham no modelo capitalista, era uma vitória para eles. E essa disputa é o que vai tornar possível a Guerra Fria e essa nova ordem mundial que existiu. Portanto, passaram a influenciar ideologicamente diversas nações. Foram responsáveis por um longo período de tensão, décadas em que a disputa foi mais caracterizada pela comunicação e imprensa, como eu já coloquei para vocês, né? No cinema, nas artes, na cultura. Isso foi muito bem representado, né? Durante décadas houve períodos de tensão e isso a gente pode notar em histórias, em filmes, em toda essa cultura que essa disputa nos deixou. Aqui um mapa que simboliza, né, no auge da Guerra Fria, como era a divisão, né, como eram esses dois blocos econômicos. Os países em azul são capitalistas, os países em vermelho são socialistas. E os países em cinza, né? Esses não optaram por se aliar a nenhum dos dois blocos, então eram países neutros, né? Não é que não eram capitalistas ou socialistas, mas eles não queriam se aliar a nenhuma das duas superpotências, né? Então eram países neutros. O mundo dividido em dois blocos, né? Aí começa a loucura. Com o crescimento da União Soviética, com o crescimento dos Estados Unidos em relação à sua política expansionista nos dois casos, né? Surgem em cada um dos países, né, políticas para impedir o avanço, vamos dizer assim, do rival, né, impedir o crescimento do rival e aumentar sua própria força no seu próprio país. Então a gente vai estudar algumas políticas, né, criadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Doutrina Truman, né, foi uma política criada pelo presidente Truman nos Estados Unidos e autorizava, né, as nações que fizessem parte dessa aliança a intervir em qualquer conflito. Ou seja, se um país aliado aos Estados Unidos entrasse em algum conflito, os Estados Unidos poderiam intervir militarmente naquele conflito. Era uma autorização dada pelos Estados Unidos, ou por aquele país. O Plano Marshall, né, visava reestruturar por meio de empréstimos as nações que viviam em uma crise econômica devido à Segunda Guerra Mundial. Era um banco, né, de empréstimos aos países da Europa que estavam devastados pela guerra. Então, esses países pegavam empréstimos com os Estados Unidos e iam pagando com o tempo.
Claro que esses países que pegavam o empréstimo teriam que ser aliados dos Estados Unidos. E o Comecon, né, também já foi um plano agora criado pela União Soviética no pós-guerra, né, e dava também assistência financeira aos países aliados à União Soviética que estavam em crise depois da Segunda Guerra Mundial. Então todos aqueles países do leste europeu, né, que foram se tornando aliados da União Soviética, esses fizeram parte do plano Comecon. Aí o medo de uma nova guerra. Aí começa então a surgir as alianças militares, né? Como é a OTAN, né? Que foi uma aliança formada pelos países capitalistas, né? Liderados pelos Estados Unidos, que era uma aliança militar e tecnológica. Então participavam deles Estados Unidos, Inglaterra, França, outros países, Canadá, outros países da Europa. E eles tinham uma postura de cooperação militar, desenvolvimento tecnológico e de agências de espionagem. Pacto de Varsóvia foi a mesma coisa, só que do lado socialista, né? A União Soviética criava um plano em que ela poderia fazer alianças militares, né, tecnológicas, de conhecimento, com os países do bloco socialista. Isso foi observado na criação de organizações políticas e militares, mais ainda pela nova corrida armamentista, dessa vez com características nucleares, né? Estados Unidos já tinham sua bomba atômica, a União Soviética nos anos 50 constrói a sua própria, aí depois os Estados Unidos lançam a bomba de hidrogênio, né? Anunciam que construíram uma bomba de hidrogênio que era muito mais poderosa que as outras bombas atômicas, e depois também a União Soviética cria sua própria bomba de hidrogênio. Então essa corrida armamentista ela vai se tornar cada vez mais tensa, né? À medida que esses pactos, né, que esses tratados militares vão se fortalecendo. E o medo de uma nova guerra realmente existia, só que nunca aconteceu, né? Mas as tensões, né, momentos chaves da história desse conflito, existiram em momentos de tensão, onde quase estourar uma guerra, transformar a humanidade, né, com esse temor de uma possível guerra nuclear. Onde você tinha na figura de duas superpotências, ninguém imaginava como essa guerra poderia acontecer e se ela acontecesse, né, o que ela poderia devastar do planeta dessa vez. Bom pessoal, essa é a aula de hoje. Até a próxima aula.